Começar? Bom, primeiro eu quero agradecer a V, né, pelo convite e, assim, pela oportunidade, né, a gente estar aqui mostrando a cara da gente, contando a história da gente, assim, é muito legal isso. E, assim, e também dizer que graças a ela, né, que eu estou aqui, que eu consegui criar essa agência, a comunidade que a gente tem, a comunidade Realize, que me ajudou bastante, que me ajuda até hoje, ajuda todo mundo, né, a comunidade é muito unida, é uma coisa muito legal, muito bacana e que deu forças para a gente poder entrar com a cara e a coragem para poder empreender, fazer aquilo que a gente tem vontade, né? Bom, eu vou começar então contando um pouco da minha história, né? Porque eu acho interessante, porque a minha história que me trouxe a criar agência, participar da comunidade, estar onde eu estou hoje, né? Aí eu vou dividir com vocês aqui a minha apresentação, tá, gente? Eu criei a agência em 2019, né? E a agência é uma agência de mídias sociais. Eu trabalho com criação de conteúdo, edição de vídeos, gestão, gerenciamento de redes sociais, presto consultoria na área de comunicação e também assessoria de comunicação. Tudo que aparecer, a gente na área de comunicação, a gente está fazendo, né? Eu acho interessante, assim, eu quero que a agência seja eu a agência, eu quero criar uma equipe, um grupo. Então, a minha ideia é uma agência de comunicação mesmo, com um grupo de colaboradores, porque a gente não faz nada sozinho, ainda mais na comunicação. Acho que a comunicação é muito importante a gente ter sempre uma equipe, né? Uma equipe bem preparada, pessoas que estejam dispostas a estar ali vestindo a camisa e trabalhar junto com a gente e ajudar as pessoas da forma que a gente puder fazer de melhor, né? Pelas pessoas. Então, eu vou dividir aqui com vocês a minha apresentação, tá, gente? Aí eu vou falando e quem quiser interromper para fazer alguma pergunta, algum questionamento, pode fazer, tá bom? Vou colocar aqui. Pronto. Gente, bom, a maioria das pessoas aqui acho que já me conhece, né? Eu sou jornalista, blogueira, porque depois que eu entrei por Realize, eu também criei Vândia, Oi. aperta ali no do começo para a gente poder ver melhor a sua apresentação. Tá no começo já. Não, sim, tem um botãozinho ali. Isso, agora foi. Ah, Show. tela cheia, quer dizer, né? Então. É. Uhum. Sou jornalista, blogueira, porque eu tenho um blog também, que foi graças ao Realize que eu criei, que é o Destino Família, que eu conto histórias e dou dicas de viagens em família. Sou empreendedora desde o ano passado, em 2019 eu comecei a empreender com a agência. Dona de casa e da agência que chama Na Rede Mídias Sociais. Sou muito interessada, gosto muito e tenho estudado bastante sobre novas tecnologias, as novidades no mundo da comunicação, web jornalismo, marketing digital e comércio online. Aí eu vou contar aqui um pouquinho da minha história, gente. Aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou questionamento, pode fazer. Bom, eu sou jornalista formada há 14 anos, formei em 2006. Entrei no jornalismo assim por um acaso, né? O Rogério, meu esposo, viu uma placa numa faculdade nova aqui no Guará e falou: Vândia, eu estava querendo fazer uma faculdade. Ele falou: faz jornalismo. Eu falei: não, jornalismo não tem nada a ver comigo e tal. Ele: não, mas vai lá, faz. Se você não gostar, você tranca o curso e vai fazer outra coisa. Aí fiz, passei e, assim, desde o primeiro semestre eu me apaixonei, me identifiquei muito com jornalismo, né? Então, terminei o curso. Quando eu terminei o curso, eu já fui convidada para trabalhar na própria faculdade como professora assistente, né? Trabalhei no jornal comunitário lá da faculdade, e aí fui convidada para trabalhar como professora assistente de rádio jornalismo. Fiquei um ano trabalhando como professora assistente de rádio jornalismo, depois
eu fui convidada para dar uma disciplina, né, como professora de uma disciplina de redação 3. Só que aí a faculdade começou a dar uns problemas financeiros, aí a gente começou a não receber salário, reduziram a carga horária da gente, reduziram também a jornada e o valor, né, da hora. No final das contas, a gente fez greve, foi uma confusão e eu acabei deixando a faculdade, porque era muito trabalho e é bastante cansativo, é estressante. Além de você trabalhar dando as aulas, você tem que trabalhar fazendo planejamento de aula. Aí você tem também que corrigir trabalho e tal, e lidar com gente adulta, gente, é pior do que criança, vocês podem ter certeza. Mas foi uma experiência super válida, adorei bastante, foi bem produtivo para mim, né? Bom, aí logo que eu terminei a graduação, eu já comecei a dar aula e junto a isso eu já comecei a trabalhar numa agência de rádio cobrindo política, cobria a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E aí, da Câmara Legislativa eu já consegui um outro emprego, que tem até a pessoa que me indicou, tá até aqui, né, Verônica Lima, a Veca, eu vi que ela tá por aí. Então, aí eu comecei a trabalhar numa federação dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Aí houve uma... Aqui, galera! Ai, a Veca! Linda! Pois é. Daí eu fiquei trabalhando 6 anos num sindicato, que era o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Aprendi bastante, foi uma época bastante produtiva, muito assim, aprendi muito, foi muito, muito bacana o período que eu trabalhei nesse sindicato. Mas, no final, houve um problema político interno e eu comecei a sofrer assédio moral. E eu não sabia que eu estava sofrendo assédio. Para mim, o que estava acontecendo comigo era um problema meu, que eu era uma profissional ruim, que eu não sabia escrever. Sei que, no final das contas, eles me mandaram embora e eu fiquei muito mal. Fiquei 1 ano e 4 meses sem trabalho. No início, eu fiquei muito desesperada, porque eu achava que eu não ia conseguir mais nada, porque o emprego era muito bom. E aí, de repente, eu fiquei sem ele e me senti uma pessoa péssima como profissional, porque eu tinha sofrido assédio, não sabia. Para mim, o problema estava comigo e não na entidade, né? Mas tudo bem, aí eu consegui superar, né? Só que achei novamente uma vaga, uma oportunidade de trabalho em um outro sindicato, né? Por conta da minha experiência, eu tentei procurar outras coisas, mas acabou que por conta da minha experiência, né, do meu currículo, acabei conseguindo vaga em um outro sindicato. Bom, eu estava trabalhando nesse sindicato e aí eu conheci o Realize, porque o que eu pensei, gente, trabalhei 6 anos no sindicato, passei o que passei, depois que eu saí do sindicato, que eu percebi que eu tinha sofrido assédio e que eu voltei a trabalhar em um sindicato. Então, quer dizer, eu estava assim, andando em círculos, né, praticamente, imaginei assim, e que eu tinha que ter um plano B na minha vida para eu poder ter a oportunidade de trabalhar dentro da área de comunicação, mas com outro tipo de coisa, fosse com entidade de classe e entidade política, né, porque esse trabalho é bastante estressante, é muita pressão, e assim, o assédio dentro dessas entidades é muito grande, muito, muito forte. E assim, a maioria das pessoas acreditam que é coisa que a gente tem que deixar passar, não, vamos relevar e tal, vamos mudar de emprego. Mas eu acho que tem que se lutar, né, contra esse tipo de coisa. E é uma contradição, né, Vândia? Porque Pois acontecer isso dentro dos sindicatos é algo assim, pois é. né? Algo que A gente não deveria ser acredita. o melhor lugar do mundo, na verdade. Pois é. E o último sindicato que eu trabalhei foi um sindicato dos servidores do Ministério Público da União. E tem um ministério, dentro tem a fiscalização do trabalho, né, de uma certa forma. E sofri assédio lá dentro de colegas de trabalho e de diretor. Mas aí, no final das contas, o ano passado, eu já tinha sofrido em 2018, aí o ano passado sofri de novo, aí eu tive que sair. Acabei saindo do sindicato, né? E aí, dentro desse período que eu estava no Sindicato 2, eu comecei a fazer o Realize. E junto ao Realize, o meu primeiro projeto digital foi o blog Destino Família. Então, assim, é tão interessante porque dentro do sindicato você está trabalhando ali
de forma pressionada, muita politicagem, a questão do assédio, é uma coisa é muito pesado. E aí surgiu a oportunidade de eu criar o projeto. Eu sempre quis trabalhar com turismo, né? Que eu trabalhei muitos anos da minha vida com turismo. E aí eu entrei de sola, né, no blog e achei maravilhoso o projeto. E até hoje eu tenho o blog e está meio parado porque a gente não está viajando. Mas sempre que eu viajo, eu conto as histórias da viagem da gente em família, dou dicas. Mas assim, assim, eu mudei da água para o vinho. Trabalhava sob pressão no sindicato e escrever para o meu blog era assim, era uma coisa muito maravilhosa, porque eu não tinha nenhum tipo de preocupação com pauta, de pressão, se estava bom, se estava ruim. Eu fazia os textos e, assim, o máximo que eu pedia para algum colega, o pessoal daqui de casa, dar uma olhada, dar uma revisada, e para mim foi maravilhoso. Então, já foi, assim, uma oportunidade tanta que eu tive, né, com a criação do projeto digital do blog, e que me trouxe assim uma visão bastante diferente do que eu podia fazer da minha vida em relação à questão profissional, né? E aí aí continuei o sindicato com o blog, e aí em 2018, foi em 2018 que eu entrei na Turma Yoda, não foi? Acho que foi 2017, não? Não, da Yoda, eu não participei. Não, Yoda foi 2019, foi ano passado. Foi ano passado. E aí você deu aquele ultimato pra gente. Cada um vai ter que fazer alguma coisa. Eu tenho vontade de criar agência. E você vai fazer alguma coisa para você criar essa agência, Vande. Primeiro, eu fiquei travada com uma questão que eu vou até botar para vocês, que foi um dos aprendizados que eu tive. Mas aí, no final das contas, a ver me pressionou. Acabei colocando do nada no meu Facebook que eu estava criando uma agência de mídias sociais, não sei o quê, não sei o quê. E aí começou tudo. Vândia, a Verônica está perguntando aqui que ela quer saber um pouco mais sobre o Realize e o que é Yoda. Então, só para explicar para ela aqui, a minha xará, né? Sou xará. Vou chamar V também, Verônica Lima. Também. A Dorivandia está falando V, eu estou respondendo aqui, ó. Eu coloquei o site do Realize para você. O Realize é um curso para comunicadores que querem colocar projetos e negócios no ar. E cada turma tem recebe o nome de um mestre, o nome de um guru, algo que pode ser ensinado. E aí uma das turmas se chamou Yoda, do mestre Yoda do Star Trek. Aí por isso que agora eu entendi. Tá colocando... a Vera perguntou se você colocou o anúncio no Facebook, Vândia. Coloquei. Eu acho que só para contextualizar aqui, nessa turma Yoda, a gente rolou uma pressãozinha aí para a Vândia para começar a fazer o que ela queria. E aí eu dei uma missão para ela de colocar, começar a falar nas mídias sociais que ela tinha agência de mídias sociais. Tipo, sem nada, sem site, sem nada. Ainda não tinha, né? Não tinha. Só na cabeça. Começar de algum jeito, né? Então era só para contextualizar aqui para a galera. Bom, aí tá. Aí em 2019, eu criei a agência em julho, no final de julho de 2019. Aí depois, agora em janeiro de 2020, eu saí do sindicato. Então aí eu pensei, eu não vou procurar outro emprego, muito menos no movimento sindical, nem no meio político. Eu vou investir na minha agência, né? Eu já tinha cliente e tal, eu vou investir na minha agência. Então, desde então, estava bastante tranquila em relação a isso, porque agora o investimento ia ser na agência, na rede de mídias sociais. Criei site, criei blog, criei uma equipe, tudo tranquilo. Aí eu já vou começar, então, agora a falar um pouco sobre a agência e o que eu aprendi. Vândia, antes de você ir para os seus aprendizados, a Evelyn colocou algumas perguntas bem interessantes aqui. Ela perguntou qual é a forma de contratação do pessoal que trabalha com você na sua agência e se você tem um espaço físico para a agência ou todos trabalham home office. Por enquanto eu não tenho, mas eu já tenho um projeto, né?
Tem vários projetos seriam para esse ano que estão parados por conta da questão da quarentena. Mas eu trabalho com colaboradores, que eu acho mais interessante. Assim, conforme o crescimento da agência for acontecendo, aí a gente pode pensar em contratação diferente, estagiário, alguma coisa nesse sentido. Mas foram colaboradores. Eu tenho colaboradores, que são pessoas, por exemplo, na minha equipe, quando eu estava com o centro médico, eu tinha uma social media e um editor de imagens, editor de vídeos, aliás. E eu trabalho a parte de conteúdo, a parte de consultoria, a parte mais burocrática. Então, o ideal, agora ainda mais agora, está muito complicado essa questão de trabalhar com comunicação agora, a maioria das pessoas é PJ. Então, o interessante é você trabalhar com colaboradores e pegar a nota. Entendeu? É PJ também. Está acontecendo em todas as agências. E a outra pergunta que ela fez foi... Se você tinha um espaço físico ou... o espaço físico, eu já estou com o projeto. Já está tudo encaminhado. Mas assim, todos trabalharam até agora em home office, né? Home office. O trabalho em home office, se você sabendo fazer articulação, sabendo trabalhar direitinho, tendo uma equipe boa, dá super certo. Não tem problema nenhum. É muito tranquilo. Pode começar ou tem mais alguma? Por enquanto é só. Não, só para aproveitar e falar, então, porque agora os jornalistas podem ser MEI, né? Então, isso ajuda, né? Antigamente você não podia ser, você tinha que ter nota, ter contador, abrir empresa, era muito complicado. Hoje em dia o jornalista pode ser MEI, então a coisa ficou muito simples, né? Mas assim, a nota é interessante ainda, porque tem a questão do imposto, né? Que você tem que declarar a DAS, né? Todo final de ano. Então, mas o MEI paga o imposto, só que ele paga acho que 5% sobre tudo que ele receber, não é isso? Não. Ele tem que fazer a declaração todo final de ano. Assim, você não paga uma porcentagem do seu faturamento. Você paga a sua taxa mensal e o seu faturamento não pode ultrapassar 80 mil reais. Mesmo antes de jornalista poder ter MEI, quem tem uma agência de mídias sociais não precisaria abrir como jornalista, poderia abrir como serviço de marketing, que foi como eu comecei. E que no final das contas é isso também. Então, existia essa possibilidade antes. E como é que paga o imposto, Verônica? É todo mês? Isso, todo mês você paga uma taxa e depende do estado onde você mora. Aqui em Brasília, eu acho que fica entre 50 e 60 reais, né, Vânia? 57, uma taxa fixa. Tá 57. Isso, é uma taxa fixa. 56 e qualquer coisa também. É uma taxa fixa por mês que te garante todos os direitos. Ser MEI é uma maravilha, inclusive. É bom, né? Você não precisa ter contador. Você não precisa ter contador, você não precisa... enfim, você só precisa fazer a sua declaração que a soma das notas emitidas tem que ser menor do que 80 mil reais por ano. Você tem que fazer declaração de imposto de renda separada da pessoa física? Tem. Sim, é separado. Pessoa jurídica? Tá. Você tem que fazer uma declaração específica para MEI, né, então? Sim, exatamente. A Evelyn colocou aqui que quer abrir o MEI, mas não sabe qual categoria ela se inclui. Então, a Vera está falando que agora tem opção para jornalista. Nem eu sabia. Então, foi uma boa informação. Acho que o meu também está no mesmo de marketing. Faz tempo já isso. Quando eu fui ser MEI, eu não sou mais hoje, mas quando eu fui... era serviço de marketing, tinha esse tipo de categoria. Edição, tinha a categoria de edição também, que dá para colocar. Tem algumas categorias que dão para encaixar lá, mas se já tem jornalista, é melhor, né? Acho que vai depender da atividade que a pessoa vai desenvolver, né? Acho, né? Colocar o mais próximo possível, né? Exatamente. Por causa das notas, né? Porque você tem que fazer o descritivo da nota. Então, o conteúdo da nota tem que bater com, né? Com o objetivo da empresa, né? Se é editora... A Érica colocou aqui que ainda não tem para jornalista, mas aí a Vera falou que tem para jornalista. Então, depois a gente confere aí. Vamos checar, então. Na verdade, Vê, é uma adaptação. Eu tenho MEI também, e edição, revisão, enfim, tem acho que umas 4 categorias dentro de um código lá,
e que dá tranquilamente para a gente fazer, como jornalista, a gente fazer notas com esse Isso. conteúdo sem problema nenhum. Porque não é a categoria jornalismo ou jornalista, mas sim os serviços que essas pessoas fazem. Exatamente. Edição e tal. Né? É isso aí. Então, tá, joia, gente. Então, o que eu aprendi com a minha agência de mídias sociais? Ela tem só 11 meses, viu, gente? Vamos lá, os aprendizados. Primeiro aprendizado foi o nome e a logo. A V deve estar... Eu lembro até que a gente fez, no final de ano de 2018, a gente fez um encontro aqui em casa e discutimos essa marca, essa logo, esse nome dessa agência, e não saía de jeito nenhum. E isso foi uma desculpa para eu poder travar o meu sonho, né, de criar agência. Então, eu falei, não tem nome, não tem uma logo, não tem nada que me venha à cabeça, assim, de ideia. Então, eu fui enrolando o máximo que eu pude. A minha desculpa era essa. Aí, inventava uns nomes, criei que a Ave ensinou pra gente no curso, que a gente botava num papel o nome de várias coisas e dentro desse universo colocava vários nomes, fiz de tudo e esse nome não saía. Aí a V deu a ideia de eu colocar Vândia Ribeiro, e aí eu não aceitei bem a ideia, o pessoal aqui de casa também não aceitou, de modo que eu fiquei enrolando com esse nome. E qual o aprendizado que eu tirei disso? Realmente o nome e a logo não importa, ainda mais para a gente da área de comunicação. Quando a gente já tem um nome, entre aspas, que a gente tem um nome conhecido, que a gente tem muitos contatos na área de comunicação, e aí você acaba tendo contato com outras pessoas de outras profissões. Então, às vezes, o seu nome é muito importante, mais importante do que o nome do seu negócio. Então, o aprendizado que eu tive foi esse. Tanto que, quando eu criei a agência, que eu escolhi o nome, que foi o nome que eu gostei, que falei, vai ser esse, foi esse. Eu tenho o nome, fiz o site, fiz tudo, mas um dos meus clientes, eles só me chamavam pelo meu nome, Vândia. Tudo era, fala com a Vândia. A Vândia nunca era agência, sempre era a Vândia, a jornalista, entendeu? E é interessante isso porque, assim, a gente vê que tem muitos profissionais, né, principalmente na nossa área, que estão abrindo, que estão pensando em abrir um negócio. Então, não precisa se preocupar com o nome da empresa ou a logo da empresa. Seu nome, às vezes, é bem mais forte e vira uma marca para você e pode te ajudar bastante. Eu continuo optando pelo nome da agência, porque eu acho que, assim, acho interessante a gente dividir um pouco as coisas. Por exemplo, não acho que eu tivesse uma rede social que eu trabalhasse a agência e a minha parte pessoal, que seria interessante, entendeu? Então, eu tenho as redes sociais da agência, o site da agência e tudo da agência, e tenho os meus particulares. Então, eu acho interessante por conta disso. Para mim, o nome e a logo da agência eu acho importante, eu acho interessante, mas não se prendam por conta disso, tá? Se vocês quiserem abrir um negócio, quero abrir uma agência de comunicação, uma agência para trabalhar gerenciamento de redes sociais, bota o teu nome nas coisas aí e toca o barco, tá? O nome e a logo não são tão importantes quanto você como profissional, dependendo do negócio que você está criando. Então, esse foi o primeiro aprendizado que eu tive. Mas, assim, o nome que eu escolhi, eu gostei muito. Para mim, tem muito a ver com o que eu quero, porque o que eu quero é criar uma agência que eu traga pessoas profissionais, bons profissionais competentes e que estejam engajados dentro do meu negócio, para criar uma rede de profissionais para oferecer serviços de comunicação e ajudar as pessoas. Certo? Meu segundo aprendizado. Gente, a gente pensa assim, a gente está na era digital, tudo digital, todo mundo tem rede social, faz negócios pelo WhatsApp. Essa semana aí teve uma novidade do WhatsApp, que até você vai poder fazer pagamentos, compras pelo WhatsApp. Tudo de forma digital e eu fui... Minha primeira ideia, quando eu criei a agência, fiz um panfleto, vou imprimir o panfleto e vou sair entregando no comércio local aqui do Guará e do Vicente Pires. Aí fiz o panfletozinho, fui na gráfica. Aí chegando lá na gráfica, comecei a fazer propaganda da minha agência.
Então, assim, você imagina que um negócio digital, você não vai fazer panfleto para entregar na rua para o pessoal. Mas eu fiz isso. E foi uma porta para mim que foi aberta. Cheguei na gráfica, aí falei que queria fazer queria imprimir um panfleto, eu mesmo que tinha feito a arte e tal. E aí comecei a conversar com o pessoal da gráfica e falei, olha, eu queria uma agência de mídias sociais, se vocês estejam precisando desse tipo de serviço. Ou aí o cara da gráfica já se interessou, falou que estava precisando, que ele ia se organizar direitinho, depois ia me procurar. O rapaz que estava imprimindo uns panfletos de arquiteto para a esposa dele, ele já falou, não, deixa eu levar um panfleto desse aqui para minha esposa e tal. E nisso o rapaz da gráfica, pô, tem um pessoal de uma clínica aqui, de um centro médico que tá doido para esse tipo de serviço. E aí eu vou ficar com um panfleto seu aqui e vou entregar para eles. Eu, não, tudo bem. Aí eles já me passaram o nome da pessoa responsável lá pela clínica, pelo centro médico, e eu fiquei com o contato dela, mas ele entregou meu panfleto. E aí foi essa a primeira oportunidade que eu tive. Quer dizer, eu fui para fazer um panfleto, uma gráfica, pensando que eu ia sair na rua entregando meus panfletozinhos para conseguir o cliente, e o cliente foi uma oportunidade que eu tive de conseguir o cliente na gráfica. E aí fica esse aprendizado. É importante a gente ter o negócio e a gente fazer a propaganda boca a boca do nosso negócio, entendeu? Pô, gente, eu abri uma agência de comunicação, faço isso, faço aquilo e tal. E é a propaganda, a gente está fazendo a propaganda da gente mesmo e às vezes é uma oportunidade que a gente está tendo. E a oportunidade de fazer network também, né? Então, nunca, qualquer lugar que você for, se você tem um negócio, não tenha vergonha de falar que você tem um negócio. E oferecer o seu serviço, oferecer o seu produto. Porque você pode estar perdendo a oportunidade se você deixar de fazer isso, entendeu? Então, o segundo aprendizado foi esse, assim, e muita gente me criticou, nossa, você vai fazer panfleto, se é uma agência de mídias sociais, se você vai trabalhar online, para que você vai fazer panfleto, papel, vai entregar papel para o pessoal, ninguém usa mais papel e tal, mas eu, sei lá, me deu na cabeça que eu queria fazer, que eu queria ir de comércio, no comércio do Guará e fazer a propaganda da minha agência e tal, e acabou que surgiu um cliente sem eu ter que usar o panfletozinho e a oportunidade surgiu na gráfica. Então, é isso. É nunca perder as oportunidades. Sempre estar falando sobre o seu negócio, oferecendo seu serviço. E isso é muito importante. Vândia, e também de você fazer network. A Evelyn perguntou quanto tempo depois que você, entre aspas, criou a sua agência, você conseguiu seu primeiro cliente? Pois é, eu vi agora, fui pesquisar. Eu criei a agência em 23 de julho. Foi a data que eu fiz, nem sei, foi um documento que eu vi ali e vi, 23 de julho. E o cliente foi em agosto. Eu fiz o contrato com ele, eu lembro que eu acertei com ele para a gente começar no dia 20 de agosto. Ou seja, menos de um mês, sem fazer uma propaganda nem nada. E o meu foco, Evelyn, era microempreendedor. A minha ideia era salão de beleza, pequenos restaurantes e tal. E o meu primeiro cliente foi um centro médico, né? Se não era uma microempresa. Foi um desafio, até mesmo porque quando eu fiz o contrato, que eu vou até falar agora, meu segundo aprendizado tem a ver com negociação e contrato. E aí eu já entro nessa conversa. Eu fui até o cliente, ele me falou o que ele queria. Aliás, eu conversei com a moça da administração. Ela me falou mais ou menos o que eles queriam, porque no dia o responsável pela clínica não poderia participar da reunião. Ela fez a reunião comigo, me falou mais ou menos o que eles queriam. Dentro do que ela me falou, eu fiz uma proposta, identificando, né, os serviços, que acho que foi gestão de mídias sociais, criação de conteúdo. Aí eu enumerei tantos artigos por mês, rede social tantas vezes por mês, e coloquei o preço em cada um desses serviços. Apresentei a proposta. Eles me chamaram para uma outra reunião, essa com a participação do responsável pela clínica. E aí ele me falou, não, o que eu quero não é isso. Eu quero muito mais. Eu quero que você preste todo o serviço de comunicação aqui para a clínica e me cobre um valor fixo, fechado. Faz um contrato comigo e nesse contrato você põe um valor fechado e você faz o serviço que a gente precisar. Aí tá, aí eu peguei, caramba, aí para mim foi um desafio, né? Eu tava pensando em gestão de mídias sociais,
artigo, coisa, e de repente eu peguei uma coisa bem grande, foi um desafio para mim. O meu primeiro cliente é um desafio desse. E eu fiz um contrato, só que esse contrato, como ele chorou muito, que a clínica está no começo e tal, eles não poderiam pagar muito alto, um valor muito alto e tal, o que poderia fazer por eles e tal. Acabou que você, como era o primeiro cliente, estava toda empolgada e tal, acabei que eu fiz um contrato com ele, mas dentro desse contrato, mesmo ele querendo vários serviços na área de comunicação, eu coloquei especificado os serviços que eu iria fazer, como seriam feitos, o que eles teriam que colaborar, né, com isso. Por exemplo, eu teria que ter acesso aos médicos, o material deles, né, interno para poder fazer artigos, material gráfico, essas coisas todas. E assim, até que deu certo. Até a hora que eu resolvi mudar o contrato, né? Aumentar o valor dos serviços. Porque eu fazia para eles, a gente criou um site, eu em parceria com uma empresa, de um amigo meu da área de TI, ofereci para ele os serviços de site. Aí eu que criei o texto do site, tudo, a gente construiu junto, eu e o rapaz do TI. A gente fazia as mídias sociais, o gerenciamento das mídias sociais, fazia arte, fazia as mídias sociais, as redes sociais deles. Eu prestava consultoria, tudo que eles precisavam na área de comunicação, queriam fazer uma campanha, um material publicitário, tudo, me chamavam lá, conversava com eles, a gente sentava, fazia tudo junto. Assim, foi uma fase muito legal, porque assim, eu ainda estava trabalhando no sindicato, sob pressão, trabalhando super desmotivada, e a agência, o trabalho que eu estava fazendo no centro médico me trazia muita satisfação, porque eles, todas as vezes que eles precisavam de alguma coisa relacionada à comunicação, eles me chamavam, pediam minha opinião. Assim, você se sente assim realmente um profissional de valor, né? Porque as pessoas super interessadas no que você tem a falar, no que você tem para mostrar para eles, no que você tem para oferecer para eles. Isso é muito gratificante. Aí, em relação a essa questão, foi o que aconteceu. Eu fiz o contrato no valor X, inicialmente ele falou que não poderia pagar, reduziu o valor do contrato, mas coloquei um contrato de 3 meses. Falei, vamos fazer o seguinte, a gente faz esse contrato de 3 meses, você conhece o meu serviço, o nosso serviço, e eu vejo como vocês trabalham, e aí, quando completar esses 3 meses, a gente renova esse contrato, aumenta o valor e a gente fecha como ficar melhor para vocês e para mim. Beleza, aí passou os 3 meses, quando foi em novembro, era a renovação do contrato. Aí eu peguei, fiz o contrato novo, aí eu tirei alguns serviços, porque eu vi que os serviços que estavam no contrato antigo tinham algumas coisas que não eram relevantes para eles, eu tirei, enxuguei mais o contrato, aumentei o valor do serviço, fechei um contrato bem amarradinho, bem legal, levei, mostrei para ele, ele topou, só que ele falou assim, Wândia, eu tenho só um problema. Agora, chega o final de ano, muitos médicos pedem licença, entram de licença, né? E reduz muito o funcionamento da clínica, né? O número de clientes, pacientes, a gente tem um valor, um gasto imenso, né? Que é final de ano e tal, e a gente tem uma redução melhor de ganho. Então, se você puder estender esse contrato nesse valor com a gente até janeiro, até tudo isso passar, e aí eu vou ser muito grata a você e tal, e pediu e tal. Eu falei, tudo bem, a gente pode estender. Aí estendemos até janeiro, eu falei, em fevereiro já é o novo contrato, e isso ele já tinha visto o contrato, a gente já tinha começado todo o contrato e tudo. E estava tudo amarradinho. Aí quando foi em fevereiro, começamos o serviço, né, e começou com uma campanha bem intensa de divulgação, e já começou com essa questão do coronavírus, a gente já estava planejamento de fazer vídeos, fazer uma série de coisas, e aí ele simplesmente disse que não queria pagar o valor que eu estava pedindo no contrato. Contrato novo. Peguei a nota no valor novo e tal. E aí ele falou que não podia pagar aquele valor, e aí já botou como uma dos problemas a questão da pandemia e tal. Eu falei assim, olha, se for para trabalhar do jeito que eu estou trabalhando para vocês, o valor que eu estava cobrando, não dá para trabalhar. Aí a gente pegou e rescindiu o contrato.
Então, eu não fiquei mal, eu fiquei até muito satisfeita comigo, porque eu falei assim, eu tenho que dar valor no meu trabalho e dos meus colaboradores. Eu não vou trabalhar de graça para os outros. Ainda mais agora que eu sei que o meu trabalho ajudou muito o centro médico. Eles cresceram bastante, tiveram uma divulgação boa e tiveram um retorno bastante positivo em relação a pacientes e tal. Eu falei, eu vou valorizar o meu trabalho e da minha equipe. Não dá para vocês fecharem nesse valor, então a gente encerra o contrato por aqui. E assim, eu fiquei muito feliz comigo mesmo por eu não ter ficado triste por aquilo ter acontecido. Me senti assim, bastante, até, vamos dizer assim, adulta, né? Eu cresci como profissional, como empreendedora, porque eu tenho que valorizar o meu serviço, eu tenho que valorizar o serviço da minha equipe. Então, isso é um outro aprendizado que a gente tem que ter. A gente, só porque a gente agora tá difícil de arrumar cliente e tal, aí eu vou botar o meu serviço ali a preço de banana. Não pode. Você vai estar se desvalorizando, né? E se matando de trabalhar, porque com um valor baixo você pode conseguir muitos clientes, você vai trabalhar dobrado, você não vai se sentir feliz, você vai se sentir cansada, com o tempo você vai se sentir desmotivada. Então, não é legal. Então, é melhor você esperar, né? E procurar realmente clientes que estejam interessados no teu trabalho e valorizar o teu trabalho da tua equipe para poder trabalhar com pessoas que realmente têm condições de bancar aquilo e de te valorizar. É isso. Alguma pergunta em relação a essa questão, gente? Uma outra coisa. Quando fizer contrato, a gente tem que prestar bastante atenção nas cláusulas de quebra de contrato. Eu tive um problema porque no contrato eu não coloquei nada em relação a essa questão de eles que quiseram desfazer o contrato. Já tinham assinado e tudo, tinha registrado em cartório, e eles que quiseram romper com o contrato porque não queriam pagar o valor maior. Então, no meu contrato não tinha nenhuma cláusula de multa em relação a isso. Então, sempre pensar nisso, gente. Tá? Uma cláusula de multa em relação à quebra de contrato por parte do cliente. Isso é muito importante. Mas eu consegui negociar com ele, deu tudo certo. Fizemos uma reunião depois, ele falou, espero contar com o trabalho de vocês de novo, na hora que eu precisar, eu posso contar com você. Então, deixei as portas abertas para a hora que ele precisar me procurar, só que eu já vou ficar bastante atenta em relação a essas questões, esses probleminhas que eu tive com ele. Vândia, queria saber, Natália, em relação à negociação de valores com os seus parceiros, diante disso tudo, enfim, por exemplo, essa questão da perspectiva de aumento no valor do contrato inicial, enfim, como é que ficou isso em relação à negociação com os seus parceiros? Era um valor mínimo necessário? Enfim, como é que se deu isso? Bom, a pessoa que está fazendo era a social media, né? Eu não tive problema com ela, porque o valor que eu estava pagando para ela, eu já tinha conversado com ela antes, ela falou que o que eu pagava já era um valor justo, que estava tranquilo. Que ela só postava 3 vezes na semana no Instagram e no Facebook, mas o que usava para o Instagram já usava para o Facebook, então era tranquilo. E ela fazia parte de planejamento e a parte de gestão ela estava fazendo, né? Mas a pessoa que fazia para mim de vídeos, aí, como eu já tinha avisado para ele que o valor da remuneração dele ia aumentar, eu paguei o que eu havia prometido para ele. E esse mês eu fiquei mais no prejuízo, mas para mim o mais importante é valorizar o trabalho, e ele trabalhava super, me ajudou bastante, então eu achei que era mais do que justo, né? Mas assim foi tranquilo, porque quando rescindi um contrato, eu não tinha nenhum débito com eles, paguei tudo direitinho, e eles também entenderam o que estava acontecendo, também acharam importante eu ter não aceitado, né, o valor do contrato antigo, e eu ter batido o pé que o valor seria um valor maior, se não fosse o valor maior que a gente rescindiria, e deu tudo tranquilo, não tive problema nenhum. Bem tranquilo. Por isso que é interessante a gente trabalhar com uma equipe de pessoas
sejam profissionais e que sejam pessoas realmente que sejam conscientes, sejam pessoas tranquilas, pessoas boas. É muito interessante você trabalhar com uma equipe que você confia. E aí eu tive e foi tranquilo. Bândia, queria te perguntar uma coisa, Vera. Queria te perguntar como você fazia o cálculo desses valores em termos de porcentagem, né? Porque com o colaborador e com o custo do cliente. Porque assim, eu trabalho com comunicação empresarial desde que me formei, né? Então, há 38 anos. E o serviço onde eu atuava, eu era, assim, uma pessoa dentro do setor com um estagiário. E o serviço social da Embaixada da França. Eu atendia empresas, pequenas e médias empresas francesas que chegam no Brasil, né? Então, eu fazia tratativa com o cliente, desde fazer a proposição da proposta de serviço, acompanhamento, fazia prestação de serviço, fazia relatório de entrega e fazia negociação de valores. E eu nunca consegui, assim, nem dentro do meu serviço, colocar, olha que os nossos valores eram em euros, né? Mas eu não conseguia colocar prestadores de serviços externos, porque senão o valor ficava tão reduzido do que a gente recebia pela prestação, que acabava não valendo a pena. E normalmente, quando a gente faz esses serviços de comunicação, eles são dados, né? Porque o cliente começa pegando o dedinho, ele acaba pegando o teu braço inteiro, né? Quando você vê, você está passando madrugada lá trabalhando para o cara, aí de receber, né? E aí acontece o que você, né? Na hora que você vai cobrar o valor dele, não, é caro demais, não tenho dinheiro, começa a chorar na tua frente, né? Aí é aquele drama, né? E a gente tinha até na nossa agência para negociação jurídica de clientes que não pagam, porque tem muito cliente que não paga. Isso é mais comum do que a gente imagina, né? E fica naquela negociação depois aí lá para, né, para ir no tal do SPC deles lá. Agora, no caso, então como é que você dividia essa porcentagem, por exemplo, para valer a pena para você ainda dar o atendimento para o cara, né? Vera, como eu estava no início, como eu te falei, para mim foi um aprendizado, porque o que eu imaginei? Como a minha agência, desde o princípio, eu pretendo trabalhar dessa forma de colaboradores, eu não trabalhar sozinha, porque eu acho assim, eu tenho habilidade para, vamos dizer assim, para criação de conteúdo, mas eu já não tenho habilidade para design, para edição de vídeos. Então, sempre me preocupei com isso. Então, a minha ideia é sempre... Eu não fiquei no início preocupada com o meu lucro, com o que eu ia ganhar, até mesmo porque eu estava no começo, né? E eu tinha um emprego fixo e tal. E aí, eu dividi da forma que eu pudesse trabalhar com esses colaboradores e sustentar o gasto que eu estava tendo com uma agência. Mas a minha ideia era justamente a partir daí, agora, quando eu saí do meu emprego agora em janeiro, que era fazer diferente isso. Tanto que o valor que eu ia colocar para o novo cliente já estava contabilizado tudo isso. Valor de recursos para a agência, um valor do meu salário e do salário dos colaboradores. Entendeu? Porque, inclusive, se você... É tudo conversado, é tudo acordado com os colaboradores e tal. Então, que aí você fazia tudo, né? Eu não tenho muito o que estudar ainda sobre essa questão contábil. Mas, assim, o que eu fiz, tem dado certo o que eu tenho feito. Certo. Não, porque eu estava pensando nisso, justamente, a não ser que focasse unicamente em serviços de mídias sociais, né? Porque aí exatamente. Você tem menos coisa de exterior, você vai ter o fotógrafo que vai ter que ir, você vai fazer uma entrevista ou outra, mas você vai ter que fazer cobertura dos eventos que o cliente faz, você tem que fazer cobertura de tudo, né? Mas o que eu fiz também, Vera, para eu não me sobrecarregar, no início eles começaram a pedir muita coisa fora do horário, final de semana. Aí eu cortei. Eu não atendia eles. Chegava sexta-feira, determinada hora, eu não atendia mais. Era segunda a sexta, à noite, sempre que eles me pediam alguma demanda, passava alguma coisa à noite, clientes, eu não respondia. Então, assim, eu acho que essa questão da gente saber administrar isso é importante. Saber dizer não, né? Exatamente. E outra coisa muito importante que você falou e que eu acho que também é imprescindível, que eles falam sempre pra gente essa coisa, faz um pacote aí, coloca tudo. Mas aí, se você não discrimina as atividades, quem se ferra é você, né? Porque aí o cara começa tudo e mais um pouco,
e você não tem de onde falar para ele, isso não consta no contrato, né? Exatamente. Então, as minhas prestações também eram todas extremamente delimitadas e, inclusive, o procedimento, etapa por etapa para cada prestação. Então, isso, para quem vai trabalhar com isso, é fundamental. Se não, se ferra bonito, né? Exatamente. E aí você não tem como brigar. Hein, Wanda? Mas foi estratégico você que estabeleceu os 3 meses, né? Que você pensou lá na frente. Eu vou me ferrar, eu posso me ferrar 3 meses, mas depois eu vou conseguir equilibrar, né? Exatamente. Até porque eu fiquei com medo de eu não dar conta do serviço, porque eu tinha o meu emprego, aí o valor que eu cobrei, eu tinha que pensar no salário dos colaboradores. Então, eu falei, não, eu vou me resguardar, vou fazer um negócio temporário, e aí, se der certo, aí a gente faz um novo contrato de forma diferente. Francisco da Marcela, né? Não sei se me permite, Vândia. Eu acho que a gente tem que aprofundar nesse aprendizado, no sentido assim, o pulo do gato foi colocar só 3 meses? Ou o pulo do gato foi, meu aprendizado era, se eu tivesse me colocado o meu valor desde o início, ou talvez ele não, ou ele teria ficado por mais tempo, ou eu não teria tido prejuízo. Porque assim, o lance não foi ter colocado 3 meses. Por quê? Porque vamos pensar nós como consumidores. Se eu tenho uma pessoa, eu que sou o dono lá da clínica de médica, vou lá e encontro uma pessoa que topa fazer para mim um preço chuchu beleza, bem abaixo ali do que eu posso pagar. Porque, afinal de contas, você é empreendedora. Você também quer pagar o mínimo para ter maior parte do lucro. O cara também. O cara da dona da agência também. Então, assim, quando ele encontra você e fala, olha, não vai dar e tal, a Wanda tá começando agora, então eu vou insistir aqui nesse preço menor. E aí, ela topou 3 meses. Aí acabaram os 3 meses, é claro que ele vai insistir em pagar menos. Tipo assim, isso é óbvio que vai acontecer, né? Mas é claro que é da experiência que a gente tem realmente o aprendizado. Mas nós faríamos a mesma coisa que ele. Nós também pediríamos que a pessoa continuasse com o mesmo preço. Não vamos, né, pensar que não. Porque sim, certamente a gente continuaria. Não, vamos fazer. Faz até janeiro, que aqui tá complicado e tal. Aí a Wanda topou. Poxa, a Wanda topou por quê? Por conta de uns 5 meses? Foram 5 meses totais, Wanda? Foram 5 meses total. Se ela topou por 5 meses, ela não estava levando prejuízo por 5 meses. Se ela não estava levando prejuízo por 5 meses, é melhor que ela garanta o meu do que nada. Então ele dá o ultimato. Eu só vou pagar se for o mesmo valor. Mas assim, eu acho, na minha opinião, só se for uma coisa diferente para você não tem nenhum problema. Mas na minha opinião, ou você trabalha feliz desde o início, do tipo, essa pessoa me paga e eu estou tendo lucro desde o início, ou é melhor não fazer. Porque a gente coloca uma lógica na cabeça de que é porque eu estou começando, então deixa eu pagar para trabalhar para o meu aprendizado, né? Estou pagando para o meu aprendizado aqui. Eu acho que foi muito interessante você ter pagado pelo seu aprendizado ali pelos 3 meses, mas não pelos 5, por exemplo. Né? Eu acho que quando acabou os 3 meses e teria que ter no contrato, não sei se... E aí fica a pergunta para você, né? Se no seu primeiro contrato também tinha explícito que depois a partir do dia tal, esse valor subiria para tanto. Não sei se o primeiro contrato era de 3 meses. Oi? De 3 meses. Aí, quando completou os 3 meses, eu fui orientada, até pela Amanda Costa, a não prorrogar o mesmo contrato. Ela falou, faz o novo contrato, e no novo contrato você fala até dia tal, valor X,
depois do dia tal, valor X. Não, a minha pergunta é se no primeiro contrato, referente aos 3 meses, já tinha escrito no contrato que a partir do dia tal seria outro valor. Não, não tinha. Foi o segundo contrato que eu fiz dessa forma. Entendi. Eu acho que vale como dica também para o pessoal, que desde Exatamente. o primeiro momento do que foi acordado, todo o acordo tem que estar muito explícito no contrato assinado, né? Verônica, E... o raciocínio. Oi? O raciocínio seria, então, que ela tivesse colocado no primeiro contrato que teria um valor dos 3 primeiros meses e já colocava nesse contrato dali para diante? Amarrava os próximos meses? No contrato inicial. Sim, no contrato inicial. Contrato já teria que ter, olha, a partir de tal dia, o valor do contrato passa a ser tanto. E aí, claro, a dica da Vândia, que olha, se você rescindir do contrato, tem multa tal também. Então, a pessoa fica muito mais alerta, muito mais atenta. Inclusive, eu não sei se tem no contrato da Vândia, mas aí fica uma outra dica. O que acontece quando a pessoa atrasa o seu pagamento? Pois é, te multam, mas eu nunca cobrei. Você tem que colocar em contrato, logo no início, que ela vai pagar tantos % de juros a cada dia de atraso do pagamento. E aí eu acredito que a Vândia deve ter colocado, mas só para ficar a dica aqui. Mas, Verônica... Sim, no segundo contrato eu coloquei, porque ele também acostumava atrasar os pagamentos. Então, no segundo contrato já tinha essa multa diária. Mas, Vândia, só para pegar um gancho no que a Verônica falou, eu acho que o raciocínio que a Verônica colocou é interessante para a gente parar e pensar. Não, é interessante. Sabe por quê? Porque eu fiz isso no segundo contrato. Mas se você chega, vou pensar assim vou fazer um exemplo, por exemplo, você chega lá para o cara e fala assim, olha, o meu custo é 20 mil reais por mês. Aí o cara vai falar, não, isso é um absurdo, eu não posso pagar e tal, não sei o que lá. Tá bom, então você diminui as prestações que você vai querer, né? Por que tem que ser o prejuízo com você no valor? Ele tem que diminuir, então, o número de prestações. Se o teu valor eu posso pagar 10, o que nós vamos pagar aqui do contrato, qual vão ser as atividades? Acho que é um raciocínio interessante. É que a gente tem essa mania de desvalorizar o que a gente faz. A gente acha que na realidade... valor, né? Porque, na realidade, como eu falei, estava começando o primeiro cliente, que eu fui oferecer um serviço e ele queria outro. Então, eu falei assim, vamos fazer um teste. Tanto para eu conhecer a forma que ele trabalha, se realmente vai dar certo trabalhar com eles, para ele conhecer o meu trabalho. Então, esse contrato inicial de 3 meses foi mais ou menos para isso, entendeu? É que o começo é difícil mesmo, né? Como é que você convence o cara? Você precisa de um primeiro cliente para ter o segundo, o terceiro e o quarto, né? E aí você fica naquela guerra, né? É complicado o negócio, né? Eu acho que por isso que a Vândia colocou muito bem como aprendizado a valorização do próprio trabalho. Exatamente. Exatamente, é verdade. Mas depois ele pagou direitinho. Ele pagou direitinho, tanto que fizemos uma reunião final e ele ainda propôs, assim, se ele precisar do meu serviço de novo, ele vai me procurar. Entendeu? Mas ele pagou o restante do valor, o saldo restante que ele não havia pago, ele pagou. Fechamos o contrato com tudo direitinho. Não foi dentro dos prazos, mas foi direitinho. O que mostra que ele achou justo, né, Vândia? Sim, ele gostava muito do trabalho. Ele me pediu opinião para tudo, é coisa que não tinha a ver. Eu até ofereci treinamento para as recepcionistas deles, porque eles gostavam demais do meu trabalho. Você dava um plus ainda, né? Ô, Vândia, eu fiquei com uma dúvida. Dúvida não, na verdade eu tenho uma curiosidade, digamos assim. É melhor trabalhar com propostas personalizadas para cada cliente, para cada situação, ou trabalhar com pacotes? Por exemplo, 3 posts, artes, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Qual as 2 melhores formas de se trabalhar para você? Pois é, esse cliente, a gente fechou um pacote de serviços, mas dentro desse pacote de serviço tinha enumerado cada uma das atividades. Por exemplo, redes sociais, a gente postava 3 vezes por semana.
Conteúdo que era... conteúdo que eu fazia, a gente combinou 2 artigos por mês. Consultoria, e a gente discriminou, não lembro quantas. Seriam, no segundo contrato, quantas vezes eu iria lá para a gente ter reunião ou consultoria para alguma coisa que eles tivessem dúvida em relação à comunicação, alguma coisa que eles quisessem que eu ajudasse. Então, mesmo com o contrato dentro das necessidades dele, eu especifiquei número de atividades para não extrapolar, porque eu já tinha visto que eles eram um pouco... Se deixasse, se você desse muita trela, eles iam aproveitar bastante. Então, dentro do contrato, eu restringi o número de coisas que a gente fazia. Entendeu? Mas é bom você trabalhar dentro da necessidade do cliente. Você vai lá, conversa com o que ele precisa, você faz mais ou menos um planejamento e dentro disso você enumera as atividades e faz a cobrança relacionada a essa questão, dessa forma, entendeu? Deu para tirar a dúvida, Evelyn? Deu sim, Fátima. Deu sim, entendi bem. É que eu tô tirando o áudio aqui porque tem alguém já estressado. Querendo falar também. A dúvida Obrigada. que você tiver depois, você pode me chamar no privado e a gente conversa, tá bom? Então, tenho várias dúvidas aqui. Depois eu te chamo lá. Tá joia. Então, tá bom. Bom, vamos passar para o 4º aprendizado. É justamente a questão do trabalho em equipe, né? Super importante, desde o princípio eu falei que eu não queria queria ser eu a agência, eu trabalhar sozinha na minha agência, até mesmo porque, em questão de habilidades, eu tenho certa facilidade para algumas atividades e para outras não. Então, para oferecer um serviço bacana e ter não ter nenhum estresse, nem estar muito cansada e muito cheia de serviço, eu acho que é muito importante a gente criar agência e dentro disso já com o pensamento em criar uma equipe. A equipe inicial pode ser básica, você como a cabeça do negócio, um editor de vídeos ou um design gráfico e uma pessoa para trabalhar redes sociais, porque não é fácil. A gente acha que só fazer as postagens ali é tranquilo. Não é. Tem planejamento, tem gerenciamento, tem a questão de você ter a criatividade para colocar na descrição das imagens alguma coisa. Então, é um trabalho bem dispendioso e tem que ter uma pessoa específica para fazer esse tipo de trabalho. Não adianta você querer abraçar o mundo sozinha, que não dá certo. E é muito interessante também porque envolve essa questão de delegar. Você delegar, você acaba apresentando para o próprio cliente que o teu negócio é um negócio que está bem organizado, entendeu? A partir do momento que você tem a sua equipe, que você delega cada uma das atividades para ela, cada um dos serviços, e até essa questão de você estar delegando para o teu colaborador, você está, de certa forma, prestigiando o trabalho dele. Eu confio, por exemplo, eu confiava no meu editor de vídeos, não, eu só dava as dicas para ele, você faz. Aí, quando não estava dentro daquilo que eu tinha pensado, a gente sentava, conversava, ele organizava, sim, perfeito. A mesma coisa social media. Então, é tudo uma questão de você trabalhar em equipe com pessoas que realmente estejam interessadas ali no que está fazendo, que estejam conectadas com você, com o trabalho, com tudo, com o ambiente, e isso é muito importante. Então, esse aprendizado, assim, eu acho que foi um dos mais importantes, né? Nunca trabalhar sozinha. Trabalhar em equipe é muito importante. E, assim, é a questão de você valorizar o teu tempo, de você achar que você não está feita ali para... Você não tem que fazer tudo, entendeu? E foi super interessante, então é uma coisa muito interessante. Eu até coloquei as informações aqui, ó. O líder que delega tarefas é um gestor... É um gestor inteligente. As corporações enxergam que cada uma das maiorias... As corporações enxergam que uma das maiores habilidades dos profissionais de liderança é saber distribuir tarefas entre os subordinados em prol da equipe e da corporação. Ser líder não significa afirmar que será
e saberá fazer todas as atividades melhor que os membros do grupo. Delegar traz confiança para a equipe, responsabilidade, conhecimento e evolução para os subordinados. Então, eu acho super interessante isso. A gente está valorizando o serviço da gente e também dos nossos colaboradores, da nossa equipe. E eu acho super interessante esse negócio da gente pensar, a gente que é da comunicação, a gente fala, vou criar uma agência de comunicação, mas eu vou trabalhar sozinha porque eu vou ganhar muito mais. Na realidade, você acaba perdendo saúde, perdendo tranquilidade, perdendo tempo, entendeu? Então, a minha agência mesmo, a ideia é essa, trabalhar em equipe, sempre trazer pessoas interessadas, profissionais dedicados, e que realmente possam trabalhar. Eu acho que um problema de trazer outras pessoas para trabalhar, muita gente não pega no começo, eu acho que não é pelo fato de não querer ter funcionários, né? O problema é que, assim, se você no caso, você estava trabalhando em outro lugar, né? Então, a pessoa ela tem que ter um capital para abrir a agência, porque se ela vai contratar pessoas, né? Como é que você contrata pessoas se você ainda não tem cliente? Você vai ter que pagar essas pessoas, não vai? Tá. Você tem que ter capital para pagar, não tem? Você pagava eles antes de você ter o primeiro cliente? Não. O jogo da história é esse comecinho, né? Esse é o X da questão, né? Não, igual eu te falei, porque agora a gente tem essa possibilidade de trabalhar com colaboradores, que seriam PJs, né? Então, à medida que você tem... Infelizmente, o nosso mercado agora vai estar... Já estava complicado, agora vai ficar mais complicado ainda, né? A gente trabalha com a equipe dependendo da quantidade de clientes, né? Isso, assim, é um risco. Por isso que é interessante mesmo investir em captar clientes, em fazer um trabalho bem legal e conseguir criar uma equipe, manter clientes. Porque, olha, todas as agências que eu trabalhei, elas trabalhavam isso, com contas, né? Você tem divisão de contas. Então, cada assessor atende a sua determinada conta. Então, aí vai. Agora, eu tenho amigas que abriram assessorias de comunicação há muitos anos atrás já, e elas ganharam muito dinheiro. E não nega que no começo você tem que investir, às vezes botar do teu bolso, né? Mas que depois dando dinheiro acaba. Porque todo mundo fala que não dá dinheiro, mas ninguém larga o osso, né? Então é sinal que dá dinheiro. Porque se desse só dívida, o pessoal não ficava ali, né? Você concorda? Sim, com certeza. Ninguém ia para frente, né? É que eles não querem mais concorrência no mercado, então eles falam que não dá certo, entendeu? Que é ruim, montar não dá dinheiro, né? Mas agora tá bem complicado, né? Eu vejo aí, minha filha mesmo trabalha na área de comunicação, né? Formou. Essas agências, assim, as agências hoje, principalmente essas que vieram da publicidade, né? Que hoje em dia a gente não sabe mais que é agência publicitária, que é agência de comunicação, misturou tudo. E realmente é uma exploração muito grande, né, dos colaboradores. E assim, eles contratam como PJ e quer que a pessoa tenha horário de começar a trabalhar, horário de terminar. Eu trabalhei muitos anos em agências. Oi? Eu trabalhei muitos anos em agência assim. Sabe o que eles faziam quando o Ministério do Trabalho aparecia? Mandava a gente tomar cafezinho na esquina. Aí o Ministério do Trabalho vinha e tinha as mesas todas vazias, só que a gente batia cartão ali, entendeu? Tremenda sacanagem. Pois você vê, né? Sacanagem. E a tendência é piorar agora, né? Com todas essas políticas aí trabalhistas que a gente tem, a perda de direitos. Já houve essas mudanças, não vão melhorar mais. A tendência é só piorar. Mas, por outro lado, se fica claro que é PJ, também fica claro para nós os nossos direitos, né? Como jornalista, né? Ou como colaborador. Aí você fala, tá bom, então eu vou trabalhar na minha casa, eu te trago o serviço pronto. Você mandou o trabalho, tudo bem, você não é obrigada a cumprir horário. Mas antigamente não tinha essa opção e os jornalistas, o que eles faziam? Eles compravam muita nota fiscal, né? A gente comprava. Eu trabalhei assim, quando eu comecei, eu trabalhei assim, eu comprava a nota. Eu também, eu comprava a nota, porque eu não tinha dinheiro para pagar um salário mínimo para um contador. Então, a gente fazia isso. Agora, hoje não, como você tem a opção de ser freelancer, de ser MEI, não sei o quê, o cara pode dar uma notinha, pelo menos é mais justo, né? É mais honesto, pelo menos. Exatamente.
É isso. Agora, é uma dúvida até que a Evelyn passou. Os meus aprendizados foram esses, né? Os que eu achei super interessantes. E aí veio, a Evelyn me falou para eu falar um pouquinho sobre estratégia de conteúdo, né? Ela já deve estar acompanhando, eu até já estou acompanhando as suas postagens, Evelyn, está muito direcionado, seu trabalho está bem tranquilo, assim, acho que você não precisa mais, você já está bem adiantada de tudo. Eu trouxe algumas coisas aqui, porque, na realidade, a estratégia de conteúdo é você entregar valor para o teu cliente, entendeu? Então, você trabalhando direitinho, fechando direitinho o teu valor, o que você quer apresentar, fechando o público, que é o teu nicho, né? Em específico, você apresentando um trabalho bastante interessante, você mesmo já está criando uma estratégia dentro daquilo que a sua dúvida... Você tinha dúvida, mas eu vi que você não tem essa dúvida. Você fez uma postagem super interessante ontem, eu vi o teu vídeo, e você está indo super bem, entendeu? Aí eu botei alguns passos aqui, e com os cursos que eu fiz, experiência que eu tenho, né? É o diferencial de valor, que a partir disso tudo aqui, você vai criar um conteúdo estratégico para o público-alvo, certo? Então, é diferencial de valor, é atributos que tornam o seu negócio diferente para o seu cliente e que ele perceba e deseja, né? Conteúdo influente quer entregar conteúdo que atrai os clientes certos e gere valor e desejo de compra. Observação, fazer isso através de 3 passos do conteúdo influente, que são, essencialmente, pessoalidade, as suas redes sociais têm que ser humanizadas, você tem que falar diretamente com o teu público, com o teu cliente. Então, você vai entregar para ele tudo que ele quer ouvir, tudo que ele quer saber, tudo que ele quer aprender, entendeu? Tudo que você tem de melhor para oferecer para ele. A personalidade é você ter a tua opinião. As pessoas que vão te seguir são pessoas que gostam do teu trabalho, que confiam no teu trabalho, que gostam de você como pessoa e que você influencia elas de uma certa forma. Entendeu? E persuasão é você entregar o conteúdo, né? Deve ser pensado de trás para frente. Primeiro você vai mostrar o problema que ele tem e você vai resolver o problema dele com o teu serviço, com a tua oferta, com o teu produto. Entendeu? A partir desses passos, você constrói uma estratégia dentro daquilo que você acha que vai agregar valor e vai entregar o que o teu cliente está querendo. Ajudou? Sim, Wândia. Obrigada, viu? Eu tô com bastante dificuldade aí, tipo, edição de vídeo, depois eu vou tirar umas ideias contigo. Mas, assim, eu fico com mais dúvida, tipo, do meu negócio, eu tenho até clareza do que eu quero, do meu nicho. Muitas das vezes eu fico com dúvida do negócio do cliente, entendeu? Eu peguei 2 contas para gerenciar de forma gratuita, para eu aprender, assim, para eu ter experiência. Daí eu fiz o briefing, aí eu leio o briefing, aí eu fico pensando, meu Deus, qual a melhor estratégia para esse cliente, entendeu? É isso que eu fico em dúvida, do negócio do cliente. Talvez seja porque o briefing também não esteja tão bem estruturado, não sei. Então, é mais do cliente que eu tenho dúvida do que estratégias para o meu negócio, entendeu? Conteúdo. Entendi. Para o meu conteúdo, isso. Mas você chegou a conversar com esses clientes para ter uma noção do que eles... Sim, conversei, aí mandei o briefing, né? Daí, uma amiga minha, que eu mandei para ela, que ela tem mais experiência, ela leu, e aí ela me ajudou a entender. Aí ela foi me explicando e tal. Eu falei, sim, agora... Entendeu? Porque também a gente tem que ir fazendo, vai fazendo até acertar, né? Tem tentativa. Porque eu tava com muita dificuldade, porque eu achei que eles trabalhavam com o consumidor final. E, na verdade, eles são uma empresa de B2B, eles trabalham, eles vendem para empresas também. Então, a estratégia para eles é outra, não é Instagram. Instagram não vai servir
no caso deles. Tem que ser o LinkedIn, tem que ser o Google Ads, tem que ser, entendeu? É outro tipo é o blog, né? É outro tipo de... Então, acho que até isso assim também serviu de experiência para mim. Porque eu não quero focar em empresas B2B, por exemplo. Quero focar em empresas empreendedores, no caso, né? Mulheres empreendedoras e, no futuro, mulheres empreendedoras negras que trabalham para o consumidor final apenas. Tá bem. Então... Mas você também tem que saber mesmo qual a rede social que o teu cliente, porque também tem essa questão, por exemplo, hoje em dia o Instagram, se a gente for pensar bem, é um público mais jovem. Sim. Facebook ainda é um público, né, com idade mais elevada. E o LinkedIn é muito específico, né? Então é interessante você já tem mais ou menos agora uma noção, né, do que você, Sim. de onde você deve direcionar, né, a sua estratégia. Mas B2B, com certeza, é LinkedIn. Posso te falar porque eu só trabalho com B2B. Então, posso te falar com certeza. Então... É o quê? Não entendi. É o LinkedIn mesmo que você tem que trabalhar para B2B. Né? Então. Twitter, às vezes, né? Twitter também. Porque o B2B, ele não se interessa muito por Facebook, é um público muito disperso, né? Não interessa, não se faz muito negócios com empresas de médio e grande porte no B2B, né? É mais comércio, pequeno comércio mesmo, né? E detalhe, eu não gosto do LinkedIn, eu estou aqui me virando nos 30. É muito bom, só que ele tem estratégias muito específicas para o B2B, viu? Ele tem muitas ferramentas, mas tem que estudar a ferramenta, o LinkedIn, porque para você explorar ele a fundo e conseguir realmente um efeito, você tem que usar as ferramentas, né? E ele tem muita capacidade, o LinkedIn. Mas não dá para ficar não dá para ficar, sabe? Você aprender mesmo a ferramenta, se você não vai dar dela. O áudio está cortando aqui para mim. De estratégia. Certo. Bacana, viu? Nossa, eu tô aprendendo muito aqui com vocês. Então tá, vamos seguir, né? Porque já tá bem tarde, né, gente? Bom, estamos no final já. Bom, na rede de mídias sociais foi criada em julho, tá com 11 meses, já tem uma bagagem imensa de história aí, né, de aprendizado. E assim, eu coloquei aqui, foi um período de muito aprendizado, de conquistas, desafios, certezas, e a certeza que eu estou no caminho certo. Assim, eu estou gostando da forma como as coisas estão acontecendo, não tenho pressa de que as coisas aconteçam de uma hora para outra. E pensar em trabalhar novamente em uma entidade política, eu estou achando bem difícil para mim. Agora, tem que seguir o caminho e empreender. Em 2020, eu tenho alguns projetos que estão parados por conta dessa questão da quarentena, mas a ideia é trabalhar eles no segundo semestre. Inclusive com espaço, talvez um espaço colaborativo, em um projeto com a Liliane, e aí por aí vai. E aí eu coloquei essa mensagem aqui, que eu acho que tem muito a ver comigo. Coragem não é ir sem medo, coragem é ir mesmo com medo. E é isso, gente. E corajosa, né? E parabéns. Porque precisa de coragem, né? Pois é, precisa ter muita coragem, né? Precisa de coragem. Para ter a cara ali sozinha e falar... Fico com medo mesmo. Eu sou a rainha dos medos. Mas a culpa toda é da Verônica, né? Mas, aliás, aquele livro que a Verônica indicou para a gente, indicaram lá no grupo essa semana, ele fala exatamente disso, né? Que o medo é um dos maiores fatores que leva a gente a procrastinar de iniciar os projetos, né? É exatamente isso. O medo vai crescendo. E quanto mais a gente demora para começar, mais o medo cresce, né?
É. Aquele livro lá, É você essa, vai gente. fazer, Verônica? A agência está aí à disposição, se vocês tiverem Online do conhecimento de livro? alguém. Tá Olá. falando do livro do Pressfield, vê. É porque eu acho que as pessoas falaram um em cima do outro e cortou tudo aqui, gente. Acho que ela não está escutando a gente. Não, eu tô escutando, mas um falou em cima do outro e eu perdi. O que você estava dizendo, Vândia? Aí depois a gente vai para a pergunta da Vera. Não, eu vou só finalizar. A agência está aí e eu espero que vocês tiverem assim conhecidos, indicação, podem fazer Você indicação. aceita cliente de São Paulo? Aceito. Home office agora, a gente pode fazer tudo. Então, Não, mas tem como a gente trabalhar com pessoas de outras cidades. Eu tenho uma colega que criou uma agência, só que ela cobra uns preços muito baratos, que eu falei, gente, eu não trabalharia dessa forma nunca. Mas ela tem clientes da Bahia, tem clientes de Mato Grosso e tal. Eu falei, caramba, tem como sim. E aí eu preciso serviço, todo serviço na área de comunicação que aparecerem. Eu tô dentro, tá, gente? E é isso. Agradecer aqui, já vou agradecer a Verônica. A gente já sabe. Oi. Agradecer aqui a Verônica, porque realmente a minha vida, depois que eu fiz o Realize, tem a vida pós-Realize e a vida antes Realize, a minha vida profissional, né? A gente tem muita gente que é jornalista, a gente é muito focada nessa questão de, sou jornalista, eu tenho que trabalhar em redação, eu tenho que trabalhar em rádio, eu tenho que trabalhar em TV. A minha vida, jornalismo, vou ter ali a minha amizade em meio de jornalistas e tal. Na realidade, depois que eu fiz o Realize, eu tenho um leque de opções e tenho um pensamento muito diferente do que eu tinha antes. E hoje eu tenho assim, eu fico muito triste com os colegas que ainda estão na área, que persistem, que a redação que é tudo, que ser jornalista é tudo, E assim, a gente tem muitas oportunidades, né? A comunicação ela dá uma amplitude muito grande de oportunidades para a gente. E agora, com o mundo digital aí, se a gente souber agarrar, a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa diferente, que pode tirar a gente dessa vida de estresse que a gente vive, né? A gente, quando trabalha na área, a gente vive muito essa questão do estresse, da pressão, do assédio. E a gente tem formas de pelo menos, se livrar um pouco disso, né? E aí eu agradeço a Verônica, agradeço essa comunidade maravilhosa, porque tudo que a gente precisa a gente tem aqui, qualquer informação, qualquer ajuda, um ombro amigo, tudo a gente tem aqui nessa comunidade. Eu só tenho a agradecer. A Verônica sabe muito bem disso. Obrigada, gente. Beijos. Eu agradeço muito, Vândia, sua disponibilidade, sua coragem, né, de dividir seus aprendizados tão preciosos que você só conseguiu com a tua experiência, porque você foi lá e fez, né, com a gente. Foi muito valioso. Parabéns. Que você consiga muitos clientes e que essa pandemia te mostre e mostre para muita gente que está aqui também que dá para continuar fazendo agência online. Então, agora que não é porque aconteceu a pandemia e por isso tem menos clientes. Não é porque temos a pandemia, então precisamos comunicar mais e melhor e por isso que você precisa, né, do meu serviço de agência, né? Então, uma Nath falou aqui, o Rogério é um cara de muita sorte. Bom, pessoal, agradecimento. Gente, tem só uma informação aqui, que eu queria até passar, que eu acho super interessante, sobre essa questão do online, né? Para a gente ver as oportunidades que a gente tem e que a gente pode agarrar, né? Hoje, mais do que nunca, o momento é no online, né? A expectativa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico era de que o varejo online crescesse 18% agora em 2020. Aí, com a quarentena, o isolamento social, as vendas pela internet dispararam e registram hoje um crescimento de 30%. Ou seja, tem a oportunidade de oferecer o nosso serviço para essas pessoas, para esses comerciantes, para eles venderem mais. Então, a gente tem agora, a partir de então, uma oportunidade imensa de correr atrás de clientes, de conquistar clientes, até mesmo do nosso
ter maior visibilidade por conta dessas questões. Todo mundo agora está na internet, todo mundo está fazendo negócio pela internet. Sim, muito bom esse dado, hein, Vândia? Bem bacana mesmo. Antes da gente finalizar mesmo, respondendo duas questões aqui. A Vera perguntou sobre o livro do Steven Pressfield. O Steven Pressfield foi um dos gurus do Realize, foi uma das turmas do Realize no passado, né? Assim como o Yoda foi em 2019, o Pressfield foi lá atrás, um dos primeiros gurus, justamente por conta do livro dele, que foi a Guerra da Arte. E foi um livro que me marcou muitíssimo, que eu conheci na filosofia, e fui eu que recomendei lá no grupo a live que vai acontecer da professora Lucilena Galvão com o Steven Pressfield, que é o único guru vivo do Realize. Então, recomendo muito que participem, porque ele é incrível. Inclusive, quem entra no site dele consegue ter acesso a vários outros livros dele, só comprar. E a Márcia Demésio compartilhou o PDF lá no grupo, tá? Então, para quem quiser, porque você não encontra mais para comprar, então vale muito a pena. E um detalhe, a Evelyn colocou aqui que está atendendo 2 pessoas gratuitamente. Eu só queria falar assim, eu acho que é muito legal, você está pagando para o seu aprendizado, né? É uma forma de você pagar pelo seu aprendizado. Mas fica atenta, porque você pode passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, ainda com uma sensação de que está aprendendo. Então, porque essa sensação nunca passa, a gente sempre pensa na nossa cabeça que a gente não sabe o suficiente. Então, só para você tomar um cuidado, porque pode ser que você chegue um momento a conhecer muito, só que pensa que não sabe muito, e aí continua nesse momento de aprendizado e não valorizando o trabalho. Então, só essa dica. Né? Porque aí, de repente, estabelecer um limite pode ser bastante interessante, como a Vândia fez. Né? Então, eu tenho que aprender tudo que eu puder, mas em quanto tempo? Em 3 meses? Em 2 meses? Não eterno. Caso contrário, você está sempre em constante sensação de aprendizado, até porque tudo que acontece nas mídias sociais é muito fugaz. O que vale hoje pode ser que não vale amanhã. E aí você tem que aprender tudo de novo. Então, é isso, assim, queria deixar essa... Tá certo. Não, boa... Muito bem lembrado, viu? Porque fazer de graça e vai fazendo, né? Não pode. Aí vai causando uma sensação de frustraçãozinha no nosso coração, só que a gente não sabe direito por que é. Então, a gente tem que sim valorizar o nosso trabalho, que foi uma dica preciosa aí que a Vândia trouxe. Bom, pessoal, muito obrigada. Eu vou colocar lá no grupo de participantes aqui do ciclo de realizadores o contato da Vândia também. Convidem os amigos, na próxima terça-feira tem mais palestra, é gratuito e é muito valioso. Inclusive, já que a gente está falando de trabalho gratuito, né? Quem sabe em uma outra oportunidade a gente não faz um ciclo de palestras do clube pago, talvez, né, tenha mais valor, as pessoas têm ainda mais valor aí, né? Bom, mas quem sabe, um projeto aí do futuro, né? A ideia aqui é fazer com que as pessoas, que a gente fure a bolha da nossa comunidade do Clube de Realizadores, que atinja mais pessoas, tanto quem é do Realize, quem é fora, toda a comunidade, para que as pessoas conheçam as histórias incríveis como da Vândia. Quem ainda não conhece o Clube de Realizadores, é clubederealizadores.com, é o nosso grupo aí, clube de conteúdo, e a gente sempre intercala uma aula e uma mentoria, pelo menos por enquanto. Boa noite, pessoal. Bom, boa noite, gente. Obrigada. Beijos. Quer falar alguma coisa sobre se gostou? Como é que foi? Vê, eu quero falar só uma coisinha. Boas férias, tá? Verônica, eu queria agradecer a Vândia também de colocar a experiência dela, achei muito legal, muito bacana mesmo. E só comentar um outro negócio disso que você estava falando para a Evelyn, né, com relação a gente sempre achar que a gente vai estar iniciando e não na dúvida de começar isso, falar até quando, né, eu vou cobrar. Quando a gente está trabalhando
trabalhando como funcionária paga também, as mídias mudando, a gente também é obrigada a mudar e a gente também está começando a aprender. Só que como a gente recebe um salário, a gente não se questiona muito, né? Tipo, né? Eu vou fazer de graça, mas que dá um tempo para empreendendo, a gente também tem que aprender. Se mudam, se criam mídias novas, não é? A gente também vai precisar de um tempo para absorver tudo isso, é normal, né? E ia te sugerir para divulgar da seu online de a gente ter o post para divulgar no Facebook ou no LinkedIn. Legal, boa ideia. E aí, se a gente compartilhar no LinkedIn ou no Facebook, talvez fique mais fácil chegar até outras pessoas. E a gente tem que divulgar um pouquinho antes, né? Uma semaninha antes, pelo menos, para poder... Não, uma semana as pessoas esquecem, Vera. Tem que ser de um dia para o outro. No dia ou no dia anterior, no máximo. Mas acho que o LinkedIn Mas eu acho uma ótima ideia. Você pode, por exemplo, pegar a imagem que eu coloco no grupo do clube e colocar no seu LinkedIn. Colar lá, né? A gente perdeu aqui o áudio da Vera. Alguém mais quer falar? Bom, acho que é isso, pessoal. Vândia, mais alguma coisinha? Não. Só tchau. Vou providenciar a gravação. Um beijo, gente. Boa noite. Beijo, gente. Tchau. Boa noite.